A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos do Senhor estejam aqui junto conosco mais esse dia para cumprirmos com o nosso propósito, com a nossa rotina espiritual de fazermos a leitura diária da Bíblia. Hoje, com a ajuda de Deus e com a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do capítulo 13 do livro de Neemias. É o último capítulo desse livro tão maravilhoso que trouxe grandes ensinamentos para nós, principalmente a respeito da fidelidade e perseverança. Não somente Neemias, mas também como Esdras, como Joiada e muitos outros judeus se esforçaram. Ali eles tinham um propósito, se uniram para reconstruir e reedificar não somente a cidade de Jerusalém, o muro da cidade, mas principalmente as leis e as ordenanças de Deus deixadas através de Moisés. Nesse capítulo nós vamos estudar 3 pontos muito importantes, aos quais Neemias reclama que o povo simplesmente se esquecia com muita facilidade. Vai servir para nós também, porque certamente em algum deles talvez nós estejamos falhos. Mas antes de começarmos a leitura do capítulo de hoje, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, mas gosta de falar da Palavra de Deus, de estudar e meditar nos ensinamentos que o Pai tem nos deixado através da sua Bíblia Sagrada, então aproveita. Já se inscreve no canal agora. Não se esqueça de ativar a palavra todas, para que todo dia, quando o vídeo for postado, você receba uma notificação, um lembrete do nosso devocional. Deixa também o seu gostei, os seus comentários e compartilhe a palavra de Deus através das redes sociais. Chama as crianças, chama a vovó, vovô. A palavra de Deus, ela enriquece a todos. É um verdadeiro alimento espiritual que nos dá força, que nos anima e nos permite vivermos todas as adversidades desses tempos com fidelidade ao Senhor. Glórias a Deus. Então, vamos lá? Verso 1 do capítulo 13 diz: Naquele dia leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porque não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar. E ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. E sucedeu, pois, que, ouvindo eles estas leis, apartaram de Israel toda a mistura de povos. Santo é o Senhor. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês os capítulos que falam a respeito dessa passagem que é descrita por Neemias. Quando o povo de Israel estava no deserto fazendo a peregrinação, quando eles saíram do Egito a caminho da terra prometida a Canaã, eles precisaram passar entre as cidades dos Moabitas e dos Amonitas. E os dois reinados negaram para eles a passagem, eles não podiam sequer passar por lá. Então, Deus amaldiçoou esse povo dizendo: nunca deixem que eles se aproximem de vocês, porque eles são um povo amaldiçoado. Eles negaram a passagem ao povo de Deus. Tanto que também nós estudamos a respeito de Balaão. Balaão foi um profeta, um falso profeta, que esse povo contrata para que ele fosse e amaldiçoasse os judeus. Mas todas as vezes que ele ia subir ao monte para amaldiçoar o povo de Israel, Deus tornava a maldição em bênção. Ele tinha sido pago para amaldiçoar, mas ele não conseguia amaldiçoar porque Deus tirava a maldição da boca dele e colocava bênçãos e mais bênçãos para o povo de Israel. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é uma lição que começa o capítulo, mas nós devemos estar debaixo da guarda de Deus, andando em retidão com o Senhor. Mas a partir do verso 4, Neemias muda de assunto, falando a respeito das transgressões do povo durante a ausência dele. Diz assim: Ora, antes disso, Eliasabe, o sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Você se lembra de Tobias?
Tobias era aquele que perseguia Neemias, fazia de tudo para que não deixasse, não permitisse que o muro fosse edificado. Era verdadeiramente um inimigo declarado aos judeus e perseguidor de Neemias. Então Eliasabe, o sacerdote, se aparentou. Houve uma junção através de casamento. E Eliasabe, por essa junção, passa a conceder benefícios para Tobias. No verso 5 diz assim: e fizera-lhe uma câmara grande, onde dantes metiam-se as ofertas de manjares, e incenso e vasos, e os dízimos dos grãos. Então ele pega uma das salas onde ficava a casa de Deus, porque existia um anexo, existia o templo e um anexo que era chamado da casa do Senhor, que ali era a parte administrativa do templo. E ele cede uma dessas salas para que Tobias montasse ali uma sala para ele. Tobias não era judeu. Embora o nome Tobias tenha uma descendência judaica, ele não era judeu. Mas teve esse benefício. Então Neemias justifica por que isso aconteceu. No verso 6 ele diz: mas durante tudo isso não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 do rei Artaxerxes, o rei da Babilônia, vim eu ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias tornei a alcançar a licença do rei para retornar a Jerusalém. Ele fica ausente da cidade de Jerusalém, volta para a Babilônia. Afinal, Neemias era um funcionário, era um copeiro do rei Artaxerxes, que havia recebido dele uma licença para que ele fosse reedificar a cidade. Num determinado tempo, ele volta para a Babilônia para dar satisfação ao rei Artaxerxes. E é justamente na ausência dele que acontece esse benefício do sacerdote a Tobias, inimigo declarado dos judeus, principalmente de Neemias. Quando Neemias retorna e fica sabendo o que havia acontecido, ele tem um surto de ira e começa a pegar todas as coisas de Tobias que haviam nessa sala e lança fora e manda que novamente se fizesse daquela sala o armazém da casa de Deus, onde eram guardados os mantimentos, os dízimos e tudo mais que eles recebiam de doação e de dízimos naquela sala conforme era anteriormente. E então Neemias também começa a reclamar de algumas atitudes que o povo de Israel tinha, que era totalmente contra a lei de Deus, as transgressões. Eram 13 transgressões. Fala a respeito do dízimo, fala a respeito de não guardar o sábado, e novamente ele reclama a respeito de se casarem com mulheres de outros povos, deixando assim os caminhos de Deus e andando no caminho estranho de outros deuses. No verso 10 ele diz assim: também entendi que o quinhão dos levitas se não lhe dava mais, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido, cada um para sua terra. Então eu contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei novamente e restaurei cada um ao seu posto. O que acontece? Deus estipulou o dízimo. É a 10ª parte de tudo aquilo que o povo de Israel recebia, pertencia ao Senhor, pertencia aos sacerdotes, aos levitas, aquele que Deus havia separado para trabalhar na obra de Deus. Eles estavam ali servindo a obra do Senhor, então eles deveriam ser sustentados por essa 10ª parte de tudo que o povo recebia, que não ficaria pesado ao povo, mas que ajudaria eles a ter o sustento deles. Porém, isso não aconteceu. Quando Neemias volta para a Babilônia, eles deixam de receber o dízimo. Deixando de receber o dízimo, não tendo mais como se sustentar em Jerusalém, cada um volta para suas terras, para suas fazendas, e ali vão trabalhar novamente para ganhar o sustento. Neemias voltando para Jerusalém, vendo o desalento que estava em relação ao dízimo, ele repreende a todos os magistrados e restaura, manda chamar todo mundo novamente e fala novamente com o povo que devem dar o dízimo para o sustento dos levitas e sacerdotes. E a partir do verso 14, ele faz uma pequena oração ao Senhor, um desabafo a Deus, dizendo assim: por isto, Deus meu, lembra-te de mim, e não risque as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e as minhas guardas. Ele fala: Senhor, eu não participo disso. Por favor, meu Pai, não risca as suas bênçãos a meu respeito, porque eu tenho guardado os seus mandamentos. Glórias a Deus.
No verso 15, ele passa a falar e reclamar a respeito do povo não guardar o dia de sábado, deles usarem o sábado como qualquer outro dia para fazer as atividades corriqueiras dele. Diz assim: naqueles dias vi também em Judá os que pisavam lagares ao sábado, que traziam peixes e que carregavam sobre os jumentos, como também vinhos, uvas, figos, enfim, era um verdadeiro comércio no dia que deveria ser guardado para adoração ao Senhor. Deus deixou uma lei muito clara para os judeus: vocês vão trabalhar 6 dias, mas ao 7º dia vai ser guardado para a adoração do Senhor. E ali ele continua falando do quanto o povo havia transgredido a Deus. Era tão grande o comércio que existia que os comerciantes que vinham de outras cidades dormiam na porta, nos portões de Jerusalém, no muro, né, nos portões, da noite de sexta para sábado. E ele expulsa esses comerciantes, falou: olha, se vocês não forem embora, se vocês insistirem em fazer o comércio, eu vou usar da força para que eu possa expulsá-los daqui. Depois os comerciantes simplesmente param de tentar comercializar no dia de sábado e ele exige que todo o povo novamente guarde o sábado para adoração e descanso com o Senhor. Glórias a Deus. No verso 23 fala sobre o casamento dos judeus com mulheres de outros povos. Diz assim: vi também naqueles dias judeus que se tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdoditas, e não podiam falar o judaico, senão segundo a língua de cada um dos seus povos. Era justamente esse o alerta que Deus dava a todos os judeus: não se casem com povos estranhos, não dê as suas filhas para se casarem com povos estranhos, nem tome as filhas desses povos para casarem com seus filhos. Por quê? Eles estariam se contaminando. Veja o que diz aqui: os seus filhos não falavam judaico, eles falavam a língua da mãe deles. Conforme cada uma do seu povo, eles não falavam judaico, falavam a língua que a mãe falava, porque a mulher ela tem sim uma forte influência sobre a família, e a língua que a mãe falar dentro de casa é a língua que a família vai estar falando. Então ele repreende veemente esses casamentos e manda que todas as mulheres sejam expulsas. Ele toma esses homens e castiga esses homens pela transgressão deles e a desobediência em casar-se com mulheres de outros povos. Já no finalzinho, verso 29 diz: lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também o concerto do sacerdócio dos levitas. Por que ele diz isso? Porque os sacerdotes também se casaram com mulheres estranhas e contaminaram a todo o templo com as atitudes dele. E Neemias manda que todos os levitas sejam purificados, que a casa de Deus seja purificada, que eles sejam restaurados em comunhão conforme a lei de Moisés. No verso 30 diz: assim a limpei de todos os estranhos e designei os cargos sacerdotes, levitas, cada um conforme a sua obra. Para fechar o capítulo 13, também livro de Neemias, o último verso, o verso 31 diz: como também para as ofertas da lenha, em tempo determinado, e para as primícias, lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Amém, glórias a Deus, aleluia. Lembra-te de nós, Senhor. Lembra-te do que tudo que nós trabalhamos e nosso coração sincero, Pai, não risque a beneficência a nosso favor. É isso que Neemias fala a Deus no último verso do livro de Neemias. Glórias a Deus, aleluia. Deus maravilhoso, cheio de benignidade, paciência e amor para conosco. Esse é o Deus que nos guarda, que nos fortifica, que nos protege, que nos edifica. Eu espero que o livro de Neemias tenha falado ao seu coração, que a perseverança, o amor e a fidelidade deste homem, assim também como Esdras, seja referência para que nós, independente das dificuldades que nós tenhamos, como eles enfrentaram muitas adversidades, que nós também possamos estar firmes nas leis e nas ordenanças e fiéis a Deus, fiel ao concerto que foi feito com Deus na antiguidade, que nós também possamos honrá-lo no dia de hoje. Vamos orar, agradecer a Deus por mais um livro que nós terminamos de ler,
por tantos ensinamentos que o Senhor tem nos dado. Nosso Deus, nosso bondoso e amado Pai, mais um dia, Senhor, queremos nos achegar a Ti para Te louvar, Te honrar, Te engrandecer, Pai amado. Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, por esse dia lindo que tem preparado para nós, pelo alimento, pela provisão, pela Tua guarda e por todo o livramento dos males. Senhor, queremos Te agradecer, Te render graças. Queremos, Pai, derramar o nosso coração diante de Ti. Não temos palavras, Pai, para agradecer toda a beneficência e bênçãos que temos recebido de Ti. Pai amado, vamos Te pedir, continua perdoando nossos pecados, nossas transgressões, mas nos fortifica e nos edifica para andarmos no Teu caminho e retidão. Tudo, Pai, que nós Te pedimos e Te agradecemos é em nome, honra e graça do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina à Tua destra. Amém, glórias a Deus, aleluia, por tudo Deus seja louvado. Muito obrigada pela sua companhia, Deus te abençoe grandemente. Eu te espero amanhã para iniciarmos o livro de Esther. Um beijo, tchau, tchau.